Hoje é dia 18 de fevereiro. Bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. 18 de fevereiro também é o nascimento aniversário de um grande amigo do Brasil, um amigo de infância. Feliz aniversário, meu amigo. Colossenses capítulo 1, verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nós estamos, então, nessa meditação sobre a graça, falando sobre o trabalho da graça de Deus na unidade do corpo de Cristo. Estamos em Efésios capítulo 4. E nesse texto, após ter falado do trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dos dons que ele nos deu e também dos frutos do Espírito Santo na nossa vida, que vão participar a unidade do corpo de Cristo, ele então diz que a fim que todos cheguemos à plenitude, ao conhecimento da plenitude de Cristo. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos maravilhosos que mostram que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, quando a gente fala da plenitude de Deus, nós também falamos da plenitude de Cristo. Porque Cristo, nosso Cristo, é divino, é o Filho de Deus. E a gente fala sem ter vergonha de falar. Efésios capítulo 1, verso 23, porque é o seu corpo. Ele está falando aqui da igreja. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aquele que preenche tudo em todos. A plenitude na igreja que vem da plenitude do Cristo, vem do Cristo, ele mesmo. É o Cristo que enche a sua igreja de toda essa plenitude. Tudo que você precisa, você encontra em Cristo Jesus. Claro, se você não precisa de Cristo Jesus para se tornar um milionário. Se você quiser ficar rico, você não precisa nem ser cristão. Você não precisa nem crer em Deus. Você pode crer no diabo, crer em qualquer outra coisa e ficar milionário através do trabalho, roubando, jogando na loteria. A prosperidade falada aqui não é a prosperidade da carne, não é a prosperidade material. Deus não é contra a riqueza, não é? Mas muita gente confunde espiritualidade com meio para se enriquecer. E não é disso que a Bíblia está falando. A plenitude aqui é uma plenitude eterna, que vem do alto e que você só recebe através da plenitude de Cristo em você. E não é para essa vida aqui somente, é para todo sempre. João 1, 13 e 14, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto, então, no verso 12, ele está falando daquelas pessoas que se tornaram filhos de Deus através da fé em Cristo Jesus. E aqui no verso 13, ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Uma coisa importante que tem que ser dita, que eu digo sempre, é que essa plenitude de Deus vem primeiro com o nascimento, o novo nascimento. Ou seja, o fato de nos tornarmos filhos de Deus. Antes éramos apenas criatura, agora temos um relacionamento com Ele. E o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, vem ao nosso coração e a gente nasce do alto, como diz Jesus a Nicodemos em João capítulo 3. E em seguida ele diz que essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso é possível porque Deus se fez homem na pessoa de Cristo Jesus, o Messias. Ele se tornou homem e viveu aqui entre nós. Então a gente pôde contemplar, e podemos ainda hoje contemplar, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Toda a graça vem de Cristo. Ele é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida eterna, claro. Zoe, ali. Percebe a importância de termos uma crença correta, bíblica, sobre a pessoa de Cristo Jesus. Porque aqui, quando você fala de plenitude de Deus, você está falando da plenitude de Cristo. Essa plenitude começa quando esse amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo após termos experimentado o nascimento do alto. E sem isso, não há possibilidade de plenitude. Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. No capítulo 1 de Hebreus, ele está comparando Cristo aos anjos.
para mostrar que Cristo é superior aos anjos, porque os anjos foram criados por Cristo. Porque ele está dizendo no capítulo 1, no verso 1, 2 e 3, que todas as coisas foram criadas pelo Filho, e tudo depende da palavra dele para ser sustentado. Ele diz também que, após ter feito a purificação dos pecados, o Senhor assentou-se à destra da majestade. E mais adiante, num outro capítulo, ele diz, e ele intercede por nós. O único que intercede por nós é o Cristo. O único que é criador de todas as coisas é o Cristo, como ele diz em João capítulo 1. Então, como os anjos podem ser superiores ao Cristo? Nunca. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Mensageiro. São apenas mensageiros que foram criados pelo Cristo. Então, o Cristo é superior aos anjos, é superior a toda pessoa, é superior a tudo. Quando falamos, então, da plenitude de Deus, falamos da plenitude do Cristo. Que Deus te abençoe.